maior, porque não tem como separar as pessoas do ambiente, então eu tenho essa opção, né? Eu tenho o privilégio de poder mandar meu sogro e minha sogra para casa da minha cunhada, que comporta mais 2 pessoas em casa, e eu vou ficar num quarto e minha esposa vai ficar no outro. Então a gente consegue se dividir em casa. Numa casa que vivem 6 pessoas em 2 cômodos, não existe essa opção de isolamento, né? Então a gente não leva isso em conta. E não leva em conta também o volume do atendimento hospitalar que a gente pode dar conta aqui. Tem muitos epidemiologistas trabalhando aqui no Brasil para transpor esses modelos para cá. Tem algumas outras estimativas de menos casos ou de mais ações, mas o maior fator que importa em qualquer canto é o fator tempo. É quando agir e o intervalo de tempo que a gente tem para atacar. E é curto, é muito curto em qualquer lugar, independente do clima. Mas está aberto ainda. Está aberto e, felizmente, por qualquer simulação ou por qualquer estimativa, o Brasil agiu cedo antes de chegar no número alto de mortes. Então a gente pode ter uma subestimativa, como a Nilce apontou, a gente pode estar tateando no número de casos, pode estar subestimando o número de pessoas com Covid, mas os estados brasileiros pararam muito cedo. Em relação à Itália, em relação à Espanha, em relação aos Estados Unidos, a gente conseguiu parar muito antes. Tem como saber o efeito disso. Apesar de não ter testes aqui, o Brasil começou com um crescimento relativamente igual ao da Espanha, com o número de casos dobrando a cada 3 dias, que é o que acontece quando você tem mais de um centro epidêmico no país. Então a Itália tem a Lombardia, o vírus dobrava lá a cada 5 dias de caso. O Brasil e a Espanha têm várias regiões atingidas, o número de casos aqui está dobrando a cada 3 dias. Se as medidas, só que a gente entrou no ciclo de infecções 2 semanas ou 3 semanas depois da Espanha. Então, a Espanha de agora é o futuro para onde o Brasil estava arrumando se não tomasse as medidas que tomou 1 semana ou 2 atrás. Se chegar em abril e a gente não tiver na situação da Espanha já, de ter leito faltando em hospital, de já ter que colocar corpo em necrotério e câmara refrigerada e ter os velhinhos morrendo em casa, é resultado da ação direta de ter parado agora, que eu espero muito que seja o caso. Eu também espero que seja o caso e agora a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o biólogo e divulgador científico Atley Amarino. É só um instantinho. Estamos de volta com o Roda Viva com Atley Amarino e estamos em primeiro lugar no Twitter mundial entre os assuntos mais comentados. E a próxima pergunta eu trago de lá, pergunta do Flávio Cordeiro. Atley, ele está perguntando se existe a possibilidade de o coronavírus se transformar em um vírus sazonal, anual, como outros vírus. E eu emendo isso perguntando o seguinte, a nossa melhor perspectiva de uma vacina é para daqui a 1 ano e meio. Isso pode fazer com que quando ela chegue, esse vírus já tenha sofrido uma mutação e a vacina seja menos eficiente do que poderia ser? Certo. Tem chance do vírus mutar o tempo todo para fazer qualquer coisa. Pelo que a gente está acompanhando aqui, ele não está indo em direção nenhuma, não tem nada que está sendo selecionado para ele evoluir, nem para ser mais patogênico, nem para ser menos, muito menos para circular em mosquito, que não é alguma coisa que a gente trata... O que significa ser mais ou menos patogênico, para quem não... Vamos lá, seria, por exemplo, se o vírus debilitando as pessoas, hospitalizando as pessoas, fosse mais transmitido. Se esse fosse o caso, a gente poderia ver um vírus que está se tornando mais letal. Tá. Aparentemente não é o caso desse aqui. O que a gente tem de precedente de outros coronavírus é que eles são sazonais. E a MERS, por exemplo, que é um coronavírus muito sério, chega a matar 30% das pessoas que pegam, só que só afeta até agora tratadores de camelo no Oriente Médio e quem atende eles em hospital. Quem pega a MERS pode voltar a contrair ela 2 anos depois ou 1 ano depois. E quando contrai de novo, tem sintomas de uma gripe muito mais leve, não tem o problema sério que ela causa antes. Com a Covid agora a gente não teve tempo para ver se está acontecendo isso. O que a gente viu foi que quem pegou aparentemente está imune, não pega de novo. Macacos que foram infectados com ela ficaram imunes e não pegaram de novo. E acontece em alguns casos, e a China está tendo problema por causa disso agora, das pessoas às vezes aparentemente se curarem, quase eliminarem o vírus do corpo a ponto de testar negativo, mas depois de 1 semana ou 2 voltar a manifestar um pouco do vírus no corpo. Não sei nem se é o caso dele ser transmitido por essas pessoas, mas de ter essa fase de positivo, negativo e depois voltar a ter o vírus. Então a China está se preocupando agora
porque algumas pessoas que não manifestavam sintomas ou que estavam aparentemente curadas do vírus voltaram a manifestar o vírus no corpo por causa dessa diferença. A gente vai descobrir daqui a 1 ano ou 2 se alguém pode ser reinfectado. Tudo indica, por enquanto, não. O tempo para desenvolvimento de vacina, no melhor dos cenários, é esse de 1, 2 anos ou mais. Uma vacina leva em média 10 anos para ser feita. Em processo aceleradíssimo, qualquer vacina que seja feita ainda tem que ser testada para segurança, para ser produzida em escala. Para eu vacinar 1 bilhão de pessoas, tem que ser uma vacina segura e isso demanda tempo. O que acontece é que se a gente chegar num mecanismo de vacinação do coronavírus bom, que pode ir para uma vacina, depois dá para trocar o vírus que é introduzido nela. Foi o que aconteceu com a gripe de 2009. A vacina veio rápido porque era uma influenza e a gente já tem vacina de influenza, só trocou o ingrediente, mas o preparo é o mesmo. Quando a gente chegar numa vacina agora, pode ser bem o caso. Pode ser que talvez a gente tenha que trocar, porque o mundo já selecionou um outro Covid, que é o que está mais circulando, mas tendo um mecanismo que funciona bem para ele, para o vírus, vai ser fácil de fazer isso. Roda está aberta, senhores podem... Átila, você mencionou aí o H1N1, né? Muitas pessoas fazem comparações com outras epidemias, H1N1, a própria SARS, até a gripe espanhola. Dessas que são mais recentes, que talvez o cenário socioeconômico e até a tecnologia médica seja mais comparável, a gente vê que a Covid está se espalhando numa velocidade muito maior, né? Então, mesmo no caso da SARS, que já foi uma super preocupação, a gente teve cerca de 800 mortes. Demorou 3 meses para o primeiro caso fora da China. No caso do coronavírus, a gente teve caso fora da China em 1 mês, a gente já tem 37 mil mortes em 3 meses. Já tem estudos que mostram qual é a diferença desse vírus que faz com que ele seja tão transmissível, muito mais transmissível do que esses outros vírus respiratórios recentes? Tem vários pontos aí. A SARS, de verdade, era menos transmissível, ela aparentemente estava menos adaptada para circular entre humanos e infectava mais o pulmão, a parte baixa do trato respiratório, e por isso era mais difícil dela ser transmitida, mas quem chegava no estágio de estar muito doente e transmitia para muitas pessoas que eram super espalhadores. O H1N1 tem uma facilidade de circular boa. O vírus da gripe ele consegue em 2 ou 3 dias ser transmitido. A Covid parece levar 5 dias em média para que isso aconteça. Então a gripe tem o potencial de se espalhar mais rápido, mas a gripe se espalha numa população que já foi gripada, que já está relativamente imune. Então H1N1 de 2009, por exemplo, ele não infectou muitos idosos, porque os idosos já deviam ter pego uma gripe lá na década de 70, que deixou eles imunes para o H1N1 de agora. Então, o H1N1 de 2009 matou bastante gente, o CDC estima em 500 mil quem morreu no mundo entre 2009 e 2010, só que levou 1 ano e meio para isso acontecer, não afetava tanto idosos, tinha tratamento, tem um remédio para a influenza, e foi ao longo desse tempo porque muitas pessoas que ele encontrava já estavam imunes, então o vírus tinha essa dificuldade para se espalhar. A Covid mata de 10 a 20 vezes mais que um vírus da gripe comum. Ela hospitaliza de 10 a 20 vezes mais pessoas do que a gripe comum. Então ela satura o sistema de saúde muito rapidamente. Ela pode se transmitir para 2 a 3 pessoas logo em seguida. Isso é mais viral do que memes na internet, que geralmente se espalham para 2 pessoas ou menos em média. E ela consegue fazer isso em uma questão de poucos dias. Então ela é muito mais preocupante por isso. E ela afeta idosos. Daí a grande letalidade de agora. Ela de verdade pegou todo mundo de surpresa. Aparentemente, porque o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, que é parecido com o da SARS, tem uma afinidade maior pelas vias aéreas superiores. Então, ele replica mais no nariz, na traqueia, e ele vai estar mais presente na tosse, tanto que está sendo um problema enorme conter o vírus por aí. Aparentemente, por tudo que a gente conseguiu ver até aqui. Vou chamar a Nilce lá do Canadá, que ela está pedindo a palavra. Nilce. Eu vou insistir na testagem, Átila. A gente tem uma pressão muito grande dos setores econômicos para que se limite, né, esse tempo dessas medidas de restrição, de contenção. O vencedor do Nobel da Economia, o Paul Romer, acho que é esse o nome dele, ele defende que a testagem seja a principal ferramenta. Ele defende que testar em massa, testar todo mundo, 7 bilhões de habitantes da Terra, seja mais econômico do que quebrar a economia com a quarentena e com esse período de isolamento. Admitindo que haja essa possibilidade, né, que as indústrias foquem por um período na produção em massa de testes e a gente consiga testar, é uma estratégia válida para o Brasil agora, no momento, se essa medida fosse adotada agora?
Por enquanto, a gente ia depender muito de vários outros países. O Brasil, assim como vários países europeus, está preso no momento por uma falha estrutural de longa data, que é parar de financiar a ciência nacional. Então, não é nem um problema de gestão atual. Tá? Desde pelo menos 2014, são 3 governos diferentes que vêm reduzindo verba de pesquisa paulatinamente. E uma das coisas que se faz para trabalhar com menos verba é deixar de comprar equipamento e passar a importar o que você precisa. Então, a gente leva de 3 a 6 meses, dependendo, em períodos normais, para receber reagentes de fora. Isso é muito mais complicado agora quando o mundo inteiro quer comprar os mesmos reagentes para trabalhar com as mesmas coisas com todo mundo. Então, consigo dar esse exemplo de um amigo que está na Universidade Federal fazendo teste em laboratório, teve que esperar um bom tempo para conseguir receber os reagentes, e agora, quando conseguiu um aluno de doutorado, que é super qualificado para parar para fazer pesquisa, esse aluno que abriu mão do projeto dele ainda descobriu que a bolsa de pesquisa dele foi cortada por uma portaria recente que restringiu as bolsas da CAPES. Então, a pessoa mais qualificada para estar trabalhando agora fazendo teste perdeu a bolsa de pesquisa durante o doutorado por redução de verba da ciência, como eu disse já, de longa data. Então, por enquanto, a gente está refém de ter que importar reagentes de fora, que o mundo inteiro está competindo para trazer. Os países que estão conseguindo testar as pessoas agora muito bem, China, Coreia do Sul, Alemanha, são países que produzem esses reagentes próprios e fazem o teste por conta própria. Então a gente vai ter que pagar esse preço caríssimo agora de ficar um bom tempo sem essa luz, sem saber o que está acontecendo aqui. Mas a gente não conhece uma outra saída viável que não seja essa. E Átila, sem essa capacidade de testagem em grande escala, como é que a gente vai saber quando é seguro acabar com o isolamento, acabar com a quarentena? Não vai saber. O melhor que a gente faz agora é seguir com o isolamento e com a quarentena para não ter um problema muito maior, que vai estourar na nossa cara, como foi com a Itália, como foi com a Espanha, como vai ser com os Estados Unidos, que tem várias Itálias e várias Espanhas fermentando lá dentro agora, que vão estourar nas próximas 2 semanas. Eles estão prevendo mais de 100 mil mortes, dentro do cenário atual, agindo como estão agindo agora para minimizar o problema. Mas não existe outro modelo mundial, como eu disse. Eu ia usar imprensa e ciência. Ciência é fazer teste. Imprensa é qualquer país que a gente conhece que está saindo disso, está saindo na base do teste. Guangdong, que foi a região que estava recebendo gente de Wuhan com o vírus na China, fez 300 para garantir que não tinha ninguém chegando infectado. E eles pegavam menos de uma pessoa em 1000 infectada, fazendo esse volume de testes. Isso que eles precisaram fazer para não ter um surto acontecendo numa outra cidade que não era onde estava o foco. A Coreia do Sul faz 10 mil testes por dia, 15 mil testes por dia, algo assim. Ela, numa semana, faz mais testes do que os Estados Unidos tinha feito até o começo do mês. Singapura está saindo agora, está se abrindo economicamente de novo, reativando as coisas. Fez muito teste para saber que esse era o momento. Hong Kong está reabrindo agora. Fez muito teste para saber que esse era o momento e já está pegando outra onda do vírus crescendo. Era isso que eu ia te perguntar, Átila. A China também está prevendo que vai começar a segunda onda. O Japão, que tinha relaxado as medidas, também está reativando as precauções. Que segunda onda é essa? Não está muito cedo para haver uma segunda onda de Covid? É um vírus que é muito rápido, esse que é o grande problema. Dentro da gripe, ninguém é imune. Aliás, dentro da gripe, muita gente é imune, o vírus tem dificuldade para circular porque ele vai encontrar pessoas que ele não infecta e pessoas que não vão ter sintomas. Todo mundo pode pegar Covid. Todo mundo. Ninguém foi exposto a isso antes. Tem 50 mil pessoas recuperadas no mundo agora que não vão pegar. O resto pode. Então é muito rápido para o vírus voltar a crescer logo em seguida. Muita gente está propondo modelos para sair do isolamento, mas tudo indica que o isolamento horizontal, com todo mundo em casa, é a melhor saída, porque eu só teria como fazer qualquer outra chance que mal foi proposta com testes. Então, na ausência de teste, tem que ser o isolamento vertical. E o momento de sair... é o isolamento horizontal e para sair disso é na base do teste. E sabendo que os casos vão voltar a crescer. Então, o que os países que já estão saindo da situação, os que primeiro pararam, que são os que já estão se recuperando primeiro, Eslovênia, Hong Kong, Singapura, já estão vendo os casos aumentarem. E estão começando a trabalhar no modelo em que eles vão fechar por um tempo, abrir por um tempo, fechar por um tempo, abrir por um tempo, até a gente poder ter uma vacina. Porque assim eles não param a economia, mas também não deixam os casos explodirem. Átila, seguinte, a pandemia ainda não chegou com força no Brasil, né? A gente vê que, segundo os dados, nas comunidades mais carentes ainda não se espalhou muito, né, a pandemia. Ela começou atingindo primeiro as pessoas de classe média mais alta, que foram as pessoas que conseguiram também aderir mais ao isolamento social.
E que, em parte, motivaram a decisão política de parada. De parar. Acontece que a gente sabe que